que aquelas foram logo definidas. A gente vê essa, ficou tudo definido. Na primeira sessão, eles tiveram muita dificuldade de se ouvir, isso que eu já falei. Nas sessões individuais, cada um pôde falar dos seus sentimentos. Desejo, necessidade com relação ao menor. E a gente via que a intenção, a necessidade com relação ao menor, todos eram muito boas. O que havia era exatamente entre eles. Porque quando se separam, é importante a gente saber isso. Às vezes, eles fazem, quando fazem, o divórcio formal, né, oficial. Mas o divórcio emocional, o casal, em geral, não faz. Aí foi quando a gente observou que o menor, com o intuito de agradar o pai e a mãe, ele inventava histórias dos respectivos companheiros, dos seus genitores. Olha, o meu padrasto faz isso, isso, isso. Aí lá, a minha madrasta faz isso, isso, isso. Quando está na casa de um, fala do outro. E os pais se deram conta que nunca pensaram que havia essa possibilidade que eles estavam mentindo. Que ele estava mentindo. Ele estava, eu costumo dizer assim, ele estava negociando suas vantagens. Porque quando ele chegava lá, ele dizia, olha, lá é muito bom. Eu tenho tudo, eu tenho isso, tenho aquilo. Aí a mãe ficava querendo dar tudo aquilo. Quando ia para a casa do pai, dizia, na casa da minha mãe é que é bom. Porque eu tenho isso, tenho aquilo outro. Então... A alienação foi invertida aí. E ficava fazendo isso. E com isso ele conseguia o que ele queria, né? A mãe começou a explorar mais as informações, compartilhou. E por que isso? Isso foi quando uma vez a gente disse, por que vocês não tentam falar um com o outro? Em vez de ouvir ou mandar ele de recado. Passa o recado e manda para ele. Diga isso a seu pai. A gente sabe que uma comunicação, ela sempre distorce. Você diz, diga isso, a pessoa dá o seu... Coloca o seu salzinho, o seu tempero, né? E reproduz da sua forma mais interessante. E ele fazia isso com muita maestria. Então ele chegava lá, a minha mãe disse isso, isso, isso. Aí o pai ficava uma fera. Ah, é? Pois então diga a ela que vai ser isso, 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 isso. Aí já vinha outro bombardeio de lá de cá. E assim, essa briga ia sendo cada vez aumentando. A partir da constatação de que estava existindo isso, que ele estava inventando, aí eles começaram a procurar fazer o diálogo, né? Começar a conversar. Porque foi explicado, olha, vocês vão conversar, não é conversar, saber como é que você está, o que é que você está fazendo, não é isso. Vocês vão conversar sobre José. O que é que... Olha, estou tentando dizer que passe rápido. Ok, obrigada. Então, eles acordaram que a comunicação entre as partes não mais seria feita através do filho. E que eles passariam a resolver as questões que se relacionavam a José, falando um com o outro diretamente. Ou por telefone, ou mandando bilhete, qualquer coisa. Então, quando eles já tinham condição de conversar, nós trouxemos os três, né, os pais e o filho, para uma sessão conjunta e foi muito bonita essa sessão. O filho conseguiu, vimos ele separado e depois conjuntamente, e ele conseguiu dizer que gostava dos pais, que realmente não se incomodava e gostava também do padrasto, da madrasta, que se dava bem, mas que, na verdade, o que ele queria mesmo era que os pais dele estivessem juntos. Mas que entendia também que não era mais possível. Mas que gostaria também de saber se eles amavam. Aí, quando um falou para o outro, né, que amava o filho, que queria o bem dele, etc. Aí, nessa sessão, foi explicada a figura da guarda compartilhada, né? E explicado a diferença de guarda compartilhada e guarda alternada, né? Então, eles admitiram, etc., não resolveram logo, ficaram de pensar. Por favor.